Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. Juntos estaremos até às 14 horas com as principais informações do agronegócio brasileiro, principalmente focando na questão política. Esse vai ser um tema abordado, inclusive, nessa edição daqui a pouquinho por Paulo Moura. Mas vamos destacar, essa questão do clima, um calorão que deve continuar no Brasil nos próximos dias, esse calor anormal e chuvas intensas em várias regiões, sobretudo na região centro-norte do Brasil. A chuva que tem aqui na região sudeste causado alguns transtornos também no estado de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai destacar todas essas informações. No dinheiro, nós vamos acompanhar as cotações do mercado das principais commodities agrícolas e acompanhar principalmente a queda do dólar. O dólar que diante do real tem a maior valorização, ou seja, o real tem a maior valorização diante do dólar em relação a outras moedas ao redor do mundo. Exatamente isso. É a primeira moeda mais valorizada, isso não é bom por um lado, bom por outro, mas o dólar segue com uma casa dos R$ 5,70, depois de ter batido acima dos R$ 6. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas o principal destaque hoje está na política. Lembrando mais uma vez que depois da denúncia apresentada pela PGR, Procuradoria-Geral da República, ao STF, agora está a discussão se esse julgamento vai ser realizado pela primeira turma do STF, que é composta principalmente pelo ministro Moraes, ministro Dino e também todos os indicados de Lula, ou não, Será que vai ter, entre aspas, uma provocação, imparcialidade nesse julgamento? Ou seja, muitas informações nessa edição do Tempo e Dinheiro. Vamos falar sobre café, soja, milho e o milho com essas altas que vem sendo registrado. E é lógico, café também destaque nessa edição. Bom, são muitos assuntos, nós vamos dar início a essa edição do Tempo e Dinheiro e, como sempre, orgulhosos dessa nossa bandeira, desse nosso símbolo maior e mostrando exatamente, diariamente, no Tempo e Dinheiro, que à frente dessa bandeira, todos nós que produzimos, nós que estamos confiantes no futuro e saber que o Brasil, com certeza, vencerá. Com essa mensagem, damos início a esta edição do Tempo e Dinheiro desta quinta-feira. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a essa edição do Tempo e Dinheiro desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Vamos já direto aos destaques dos parceiros, analistas, comentaristas desta edição do Tempo e Dinheiro. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje daqui de Curitiba, preparando para chover à tarde novamente. Tem uns 27 graus a temperatura. Tem chovido todo dia e o tempo e o mercado. Hoje Chicago reverteu um pouco a situação, com forte apoio do óleo, óleo em alta novamente no mercado global. Há uma escassez de óleo ali na Ásia e com isso o mercado pressionado para cima no óleo de soja, ajudando a soja. Soja em leve alta lá em Chicago, mas aqui poucas novidades nos portos. Colheita começa a ganhar ritmo, o produtor está entregando contrato, já vamos comentar como está a colheita. Tem muita soja para entregar ainda, que está já negociada. Por isso que o mercado de negócios novos ainda está lento. Mas semana vai passando e mercado de balcão sem novidades. Vai fechando, vai uma quinta-feira hoje,
sem grandes alterações. O produtor também está vendendo pouco, por isso que o mercado segue estável e colheita começando a ganhar ritmo. Já já tudo isso no Tempo e Dinheiro. Nosso destaque é o quê? Aqui no sul reduz a chuva de novo, até segunda ou terça, depois melhora. E no sudeste e centro-oeste faz calor hoje e nos próximos dias, mas dá uma reduzida de domingo para frente. E no nordeste a chuva começa a melhorar. Bom, falando sobre o mercado do boi gordo, daqui a pouquinho destaque exatamente sobre as cotações que estão derretendo em boa parte das praças pecuárias. Isso diante da indústria tendo um alongamento das escalas de abate, uma oferta maior de animais e o mercado futuro reflete também essa queda, além do mercado físico. Daqui a pouquinho a gente passa essas informações. Lembrando que nesse momento aqui na capital paulista, só para você ter uma ideia, 32 graus. Bom, daqui a pouco essas informações, todas as análises do Brandalize, falando sobre o clima, também o Ronaldo Coutinho, trazendo informações sobre o mercado do café. Bom, vamos lembrar mais uma vez e fazer um convite para que você, que já nos acompanha diariamente, continue nos prestigiando também no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Está aí o João Batista Olive, como sempre, né, fazendo um convite especial, é especial realmente para você que nos acompanha. Entra lá no WhatsApp, liga, manda uma mensagem para o 19998132915, faça uma degustação durante 7 dias, é de graça e depois, com certeza, certamente, você vai fazer parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, um clube seleto de produtores mais bem informados, com as atualizações das principais informações praticamente todos os dias, né? Várias horas do dia, inclusive essas informações no clube comandadas pelo Giovanni Lorenzon, né? Todos os detalhes a respeito do que acontece na política e principalmente no mercado de commodities agrícolas. Portanto, mais uma vez, fazendo o convite para que você possa participar conosco, 7 dias de graça para conteúdos exclusivos. Bom, vamos primeiro, já antecipei o destaque para o clima aqui em São Paulo, lembrando mais uma vez que a própria CNN está destacando isso, não só a CNN, todos os veículos de comunicação aqui em São Paulo, Brasil afora, destacam essa onda de calor anormal em boa parte do país. E aqui em São Paulo deve ter recorde mais uma vez nesta quinta-feira, segundo a Climatempo, e como eu disse, já bateu os 32 graus agora há pouquinho aqui na capital paulista. Em algumas regiões o calor é mais forte devido, lógico, ao asfalto, né, a falta de árvores, enfim, deve bater uma nova alta na temperatura, um novo recorde nesta quinta-feira. Mas vamos lá, vamos às cotações, vamos às informações do mercado, vamos começar pelo menos por enquanto, né, só dando uma geral, com as cotações no mercado cambial ao dólar, que nesse momento segue aos R$ 5,69,75, recua 0,43%. Né? Até a soja também, com negociações, vencimento futuro março, aliás, o março ainda continua lá, R$ 10,41 mais 38, uma alta de 0,91%. Daqui a pouquinho a gente vai falar exatamente sobre as condições, cotações, mercado de soja com Brandalize. Tem o preço do café, cotação do café em Nova York, esse já é o vencimento futuro maio. Hoje ainda mantém realização, caiu, portanto, abaixo dos $4 por libra-peso, $3,92,30, uma queda de 4,76%. Não aparece na tela, mas em Londres o café agora a $5.696 por tonelada, vencimento futuro maio, recua 0,54%. Portanto, café tanto arábica quanto o café Conilon apresentam queda nas negociações. Bom, além disso, nós temos também as cotações do mercado do boi gordo. Vamos acompanhar. Mercado futuro pressionado, R$ 312,55. O fevereiro recua 0,05%. Março, arroba negociada a R$ 302, queda de 0,36%. A arroba negociada para o maio a R$ 295 por arroba. Sim, arroba negociada para maio, R$ 295. Não tem negócios? Está 0 a 0, ou seja, na mesma cotação do fechamento de ontem. O indicador CPE Exalc ontem recuou 0,68%, com arroba referência aqui em São Paulo, 315,30, acumulando já nesse mês de maio 2,82% de queda pelo indicador. Temos hoje 11 praças em queda, a gente vai mostrar
11 praças em queda entre as 32 pesquisadas pela Scott. Mais uma vez, recuou a referência de São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo a 310,50, já descontado. Campo Grande, 298,50. Três Lagoas, R$300 mais 50 centavos. O quilo no oeste do Rio Grande do Sul a 10,85. Portanto, daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre o mercado do boi gordo, também as informações direto de Piracicaba com a Shirley Menezes comentando e os detalhes sobre as cotações do boi gordo que estão derretendo no finalzinho desse mês de fevereiro, segunda quinzena em pleno andamento. Daqui a pouquinho a gente fala exatamente sobre isso. Mas temos mais informações, né, Gleidson, da Vida à Luz? Nós temos mais detalhes a respeito do que acontece com as notícias. Primeiro, um giro rural, notícias do agronegócio com apoio do Notícias Agrícolas. Giro rural primeiro, vamos lá? Tribunal Regional Federal da Terceira Região determina que a exportação de animais vivos não viola a legislação brasileira. Suínos CPEA. Produtos suinícolas estão em valorização. Boi. Com pressão compradora, os preços da arroba reduzem as cotações em boa parte das praças pecuárias. Manga CPEA. Custos altos e menor produtividade mantêm receita dos produtores em baixa. Ibraf. Sem fortes oscilações, especuladores recuam no mercado de feijão. Aí não para por aí não, tem mais informações, as manchetes dos principais jornais de hoje. Vamos acompanhar. Da Revista Oeste. Inconformados, ministros do STF devem contestar Moraes sobre julgamento de Bolsonaro, mas sem ceder a apelos do UOL. Moraes deve manter julgamento de Bolsonaro na primeira turma, com ele, Flávio Dino e ministros indicados por Lula. Na Folha de São Paulo, Toffoli anula todos os atos da Lava Jato contra Palocci, mas mantém delação. Revista Oeste. Congresso defende anistia ao 8 de janeiro. Revela pesquisa do ranking dos políticos. Da Investing, com base na reportagem do Estadão. Lula diz ter 3 políticas de crédito para anunciar que vão favorecer pequeno e médio empreendedor. Só não diz quando e quais são. Notícias agrícolas. Conflitos entre produtores rurais e indígenas se intensificam na região de Tamarana, no Paraná. No Estadão, Ministério Público do Maranhão gasta R$5 milhões em salário extra a promotores que têm acréscimo de até R$129 mil nos salários. São essas informações, esses destaques, e a gente vai fazer também um desdobramento dessas informações, principalmente no aspecto político, daqui a pouquinho com o professor Paulo Moura, a partir das 13h30. Antes de falarmos sobre o clima, Gleidson, vou pedir uma gentileza para você colocar a tela em tempo real do que acontece com as principais cotações, tanto na Bolsa de Chicago quanto em Nova York. A tela em tempo real mostrando exatamente que a soja, nesse momento, a $10, 41 mais 88 sobe 0,94%. O milho a $4, 99,90 tem alta de 0,58%. Trigo negociado em queda de 0,61% a $5, 88,40, depois daquela estilingada, passou dos $6 por bushel. Em Nova York, o café segue com movimento de realização. O contrato para o vencimento mais curto, 391,90, ou $3, 91,88, queda de quase 4,87%, exato 4,87%. Açúcar em alta de 1,30% a 20,95%, algodão 67,39, recua 0,43%. Petróleo em alta, $72, 56 o barril, alta de 0,65%. O ouro a $2.954, 61 agora oscilando ali os centavos, né? Mas em alta, onça Troy sobe 0,63%.
Daqui a pouquinho mais detalhes a respeito do mercado de soja, milho, café, commodities agrícolas como um todo. Mas antes, vamos à previsão do tempo. Oferecimento da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje. É um calorão que continua e com chuva em boa parte da região centro-norte do país, com alertas, inclusive com relação à precipitação volumosa em algumas regiões do país, no norte, na região centro-oeste e principalmente aqui no estado de São Paulo. Mas vamos primeiro ao destaque do Metrópolis, mostrando exatamente isso, né, que a chuva, ou, aliás, o calor seguirá mais intenso, isso notícias agrícolas, né? O calor seguirá mais intenso que o normal aqui no Brasil, isso está sendo registrado nas próximas semanas, não tem ainda um prazo para terminar esse calorão. Também do Metrópolis, agora sim, as chuvas intensas e calorão praticamente em todo o país, mostra exatamente esse quadro, né, destacando agora, olha só, o alerta para os temporais, principalmente na região amazônica, lá no Amazonas, também no estado de Mato Grosso ao norte, Rondônia também tem essa condição muito de chuvas bem intensas, no Pará, Maranhão, Ceará também com chuvas mais volumosas, assim como no litoral de Santa Catarina e também do Paraná, mostrando que toda essa área em marrom são chuvas intensas e esse corredor na parte amarela, chuvas menos volumosas. Demais regiões, com boa parte com umidade, menos estados de Minas Gerais, até mesmo da Bahia. Bom, falando sobre essa questão do tempo, do calorão, a Climatempo destaca, inclusive, que o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, colocou o estado do Paraná, veja só, sob alerta com ventos de até 100 km por hora. Portanto, aí no estado do Paraná tem esse alerta do INMET. No jornal O Tempo, a temperatura em Belo Horizonte terá queda, mas o calor continua acima dos 30 graus. Da CNN, milhares de moradores do Rio de Janeiro enfrentam falta d'água em meio à onda de calor. Calor e falta d'água não combinam, né? Mas enfim. E do UOL, a previsão do tempo aponta um dia ensolarado hoje no Rio Grande do Sul. Falando ainda sobre o Rio Grande do Sul, olha só, nós temos 4 quadros, é isso, Gleidson? Falando sobre as temperaturas no Rio Grande do Sul, é lógico que algumas regiões ali, e essa temperatura mais elevada também na região sudeste, olha a região centro-oeste, os estados aí a partir de Santa Catarina, até mesmo registrando calor em algumas regiões, norte do Rio Grande do Sul, calor mais concentrado no estado de São Paulo, mais ainda no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, ou seja, boa parte do país com esse calorão. E não muda muito não, olha o próximo quadro, mudando aí as temperaturas que vão subir e tem uma elevação até aqui considerável no Rio Grande do Sul, assim como no estado do Paraná, Santa Catarina, em algumas regiões ainda a chuva diminui um pouco essa temperatura, mas o calorão continua. Olha só o estado de Minas Gerais, o calorão na parte vermelha, na mais intensa, ou seja, boa parte do país. Próximo quadro também mostrando que o calor vai se espalhar, diminui um pouquinho a intensidade, mas permanece em boa parte do país, sobretudo no sul do país, até mesmo no Uruguai, Paraguai, Argentina, nem se fale. Mas vamos lá, mais uma vez a temperatura no último quadro, mostrando que ela volta a ficar intensa com áreas pontuais no Rio Grande do Sul, também no Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, região sudeste, centro-norte, nordeste e principalmente no norte do país. Portanto, tem esse alerta, quadro calor, com quadros de uma temperatura muito acima do normal em praticamente no Brasil por semanas. Olha só no Rio Grande do Sul, um mapa de chuvas, Gleidson, mostra exatamente do dia 25 até o dia 3 de março que as chuvas devem permanecer no estado, mostrando que lá em Uruguaiana há 30,3 milímetros, né, de precipitação, em Rivera 67,2, Santa Maria 64, portanto, chuvas mais concentradas em Pelotas, 86,4 milímetros, Bagé, 54,8 milímetros, Porto Alegre vai chover bastante também,
57,7 milímetros no acumulado, e também tem Passo Fundo com 34,37 milímetros. Portanto, Santa Maria, Bagé e Pelotas devem receber os maiores volumes de chuva no Rio Grande do Sul. Bom, além das informações sobre o clima, nós temos o destacão do Notícias Agrícolas, mostrando que as chuvas voltam no Centro-Oeste nos próximos dias, e a atenção fica para o avanço dos manejos de colheita e plantio de segunda safra. Inclusive, o Ronaldo Coutinho tem destacado essas informações, mostrando exatamente que tem que ficar muito atento ao manejo com essa chuva que vem sendo registrada. Dá uma pausa, mas logo em seguida, depois dessa janela, volta com tudo em algumas regiões do país. Portanto, o plantio da segunda safra, áreas de Minas Gerais e da Bahia, no entanto, seguem com pouca umidade. A gente tem destacado exatamente essas informações. Bom, vamos do mapa, né, da Cosme-Met em tempo real, mostrando exatamente essa condição de muita umidade na região centro-oeste, com chuvas principalmente no estado de Goiás, mostrando ali que tem muita chuva no Maranhão, Piauí, no Mato Piba como um todo ali, boa parte do estado de São Paulo também, Minas Gerais, ao sul. O estado de Mato Grosso tem boa parte de umidade, essa umidade ainda se afasta, pelo menos nesse momento, com chuvas mais intensas na região centro-norte. Pelo mapa, a umidade é pequena no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina já tem umidade e até mesmo precipitações no Paraná, e na faixa leste do estado de Espírito Santo, Rio de Janeiro, até mesmo da Bahia, boa parte do estado da Bahia, além do norte de Minas Gerais, sem chuvas. Demais regiões com chuvas intensas, inclusive com chuvas registrando bons volumes no Paraguai e ao norte da Argentina. Bom, vamos também à previsão para os próximos dias, de amanhã até o dia 27, a previsão do tempo. Vamos lá no modelo Cosmo. Bom, agora vamos à previsão do tempo de amanhã, dia 21 até o dia 27 de fevereiro. Amanhã, chuvas concentradas na região norte do país, boa parte também da região centro-oeste, chegando muita chuva pelo estado de São Paulo, pelo litoral, principalmente do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Região sudeste ainda com o estado de Minas Gerais seco, região centro-oeste com mais precipitações voltadas, principalmente no estado de Mato Grosso, Pará, Maranhão, também Acre, Amapá e a região sul, no dia 24, o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além do Uruguai, Paraguai e Argentina com poucas precipitações. Essa situação no dia 24, as chuvas continuam concentradas na região centro-norte do país. Vão dando uma trégua a partir do dia 25, mas vejam que as principais capitais do Nordeste continuam com tempo firme. Tempo firme ainda também no Rio Grande do Sul, no dia 26, mas a chuva começa a chegar em algumas regiões, principalmente vindas da Argentina, passam pelo Uruguai e se distribuem aos poucos em boa parte do país, dando uma trégua mais uma vez na região na região norte do país e no estado de Minas Gerais, Bahia e alguns estados também do Nordeste. Bom, e o calorão aqui em São Paulo permanece nesse momento, né? Nem com ar-condicionado, nem com ventilador resolve, né? 32 graus aqui na capital paulista, só que já começa a formar nuvens pesadas, ao que tudo indica, vem chuva aqui também na capital no finalzinho da tarde. Bom, nós temos aqui que agradecer sempre a participação de você que nos acompanha Brasil afora, você que já se inscreveu, inclusive, nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. No YouTube já somos 150 mil inscritos e a gente quer ampliar cada vez mais esse rol de produtores muito bem informados. Portanto, você que nos acompanha agora, né, está acompanhando pelas mídias sociais, especialmente pelo YouTube, não se inscreveu, vai lá, só dá um toquezinho ali, né, dá o joinha, e se inscrever na campainha ali, e você passa a contribuir também com as informações aqui do Tempo e Dinheiro, ser mais um inscrito dessa família que está crescendo cada vez mais. Bom, vamos lembrar e agradecer também a participação quase que diária, todos que estão aqui conosco, né? Na sequência, a gente fala sobre as participações de hoje,
mas o Gleidson está me lembrando que nós temos antes o Ronaldo Coutinho. Como eu ia deixar passar o Ronaldo Coutinho antes de falarmos sobre a previsão para todo o Brasil? Vamos lá, então vamos às informações do Ronaldo Coutinho, que tem, sem dúvida nenhuma, oferecimento da Lotus Biosoluções. Vamos lá. E vamos ao tempo. Nós temos aqui, ó, nos próximos 5 dias, de hoje até o dia 24, boa chuva aqui no norte do Brasil, pegando também aqui a região do Ceará, do Elefantinho, essa parte norte do Nordeste, boa chuva nesses 5 dias. Aqui começa a aparecer. Por enquanto ele indica pouca chuva, mas às vezes forma aqueles sistemas de curta duração, 12, 24 horas, CCMs, ou sistemas de instabilidade que se formam de uma hora para outra e acabam despejando água. Teve cidades aqui da região ali de Itauá, por exemplo, que estava colocando 5, 10 milímetros, teve locais com 90, 100, teve outros locais do Ceará com 150. Isso pode acontecer dentro dessa área verde aqui. A maior parte é pouca chuva mesmo. Tu vê que se estende até Minas, Rio, leste de Goiás e boa parte de Minas Gerais. Melhora a chuva aqui no Tocantins, aumenta a chuva aqui no Mato Grosso Sul, a centro-oeste e sul de Goiás, São Paulo e pouca chuva aqui no sul, principalmente o Rio Grande do Sul. Essa melhora aqui começa ali do fim de semana e início da próxima semana. E aqui no total de chuva, nós temos boa chuva aqui no norte do Brasil, tirando esse cantinho aqui de Roraima, melhora a chuva aqui no Mato Grosso, aqui no Tocantins, boa chuva aqui nessa parte do Nordeste, vê que melhora aqui no Pernambuco, norte da Bahia, Cealba, oeste e leste da Bahia, só essa parte aqui que pega em cima da Chapada, região de Irecê, parte do sudoeste, é que é pouca chuva, e aqui, ó, do centro de Minas em direção à divisa com a Bahia. Melhora no oeste e sul de Minas, leste de Minas, na área do Café do Espírito Santo, do sul de Minas e do Triângulo Mineiro, também melhora a chuva, assim como em São Paulo. Volta a ter uma boa chuva aqui no Mato Grosso do Sul e chove bem aqui no sul, principalmente do dia 26, 27 para frente. Tanto que está aqui as anomalias, ó. Do dia 20 a 26, nós temos grande parte do Brasil com chuva abaixo do normal e mais acima aqui no norte e partes do Nordeste. Quando chega do dia 27 ao dia 6 de março, a chuva continua acima aqui em toda essa região. Tu vê que melhora em boa parte do Nordeste, tendo bastante chuva aqui na parte, principalmente do Ceará, essa parte norte. Melhora na Bahia, continua abaixo da média, mas diminui um pouco a anomalia negativa e melhora aqui do Mato Grosso do Sul e sul do Brasil e Argentina. Então vamos ter alguns locais até com chuva excessiva. O pessoal do Mato Grosso tem que ficar atento em relação à colheita, porque a chuva vai ficar mais frequente entre o fim de semana ou semana que vem. O calor segue ali no Mato Grosso Sul, São Paulo, Minas, Goiás, norte do Paraná e Rio de Janeiro, entre hoje até sábado. Domingo começa a aliviar e semana que vem reduz o calor ali, aí aumenta o calor na metade sul e oeste do Rio Grande do Sul, Paraguai e Argentina. Tá bom, obrigado, Ronaldo. Um abraço para você, até amanhã. Bom, nós vamos agora falar sobre a participação de todos que estão conosco, né, principalmente pelo YouTube aqui do Tempo e Dinheiro. Agradecer a participação diária do Clério Montini, dando boa tarde, 28 graus nesse momento lá em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Também tem o Ernie Osvino Pinot, de Nova Petrópolis, falando que está esquentando muito lá na região. Também o Delmar Reisdorf, falando sobre o calor em Porto União, Santa Catarina, dando boa tarde a todos. Boa tarde, Delmar. Tem a Fabiana Silveira, dando boa tarde, de Piratini, 29 graus nesse momento, calor novamente. E ela diz, e a gente concorda, né? Vamos manter a perseverança, pois o Brasil vencerá. José Ruiz, dando boa tarde a todos de Nova Ubiratã, Mato Grosso, dizendo que por lá 32 graus. E o Evandro Schimmer, de Panambi, no Rio Grande do Sul, dando boa tarde, João Batista, a todos, com muito sol lá no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, convidando a todos que façam parte e sejam membros do Clube do T&D. Só mais uma vez, para poder manter o quadro, o telefone, para que a gente possa mostrar a todos e convidar mais uma vez, Gleidson, né, o telefone está aí, 19 981329157 dias de graça
e depois você fará parte desse clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. Bom, agora são 12 horas 59 minutos, faltando alguns segundinhos para 13 horas, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo. Na sequência, a gente volta falando exatamente sobre o que acontece no mercado de soja, milho, e tem novidades. Próximo domingo tem mais uma transmissão ao vivo com João Batista Oliva e Branda Lise e Lima falando sobre barter inteligente. Daqui a pouquinho a gente traz esses detalhes. Até já! Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Quando você procura uma revenda para trocar parte da sua safra através de um barter, acontecem duas coisas importantes. Do seu lado, você garantiu os insumos necessários para você continuar avançando. Mas de outro, para a revenda, você fornece a eles um ativo financeiro. Um ativo que pode ser uma promissória, uma CPR. Com esse ativo, a revenda repassa para a multinacional que forneceu os insumos, que por sua vez repassa para a trade para ficar com seus grãos. Enfim, as três vão travar as suas posições na bolsa, porque se cair estão travados, se subir eles ganham. Então por que você também não pode participar da alta? Essa é a proposta do barter inteligente aqui do Tempo e Dinheiro. Participação também da alta quando você faz o barter, você faz a troca. É um direito seu, é um dever de você também ganhar se houver uma alta nos preços. Aprenda como fazer aqui conosco no Barter Inteligente. Faça parte desse grupo. Mande um contato pelo nosso WhatsApp 199-8907-8047. 199-8907-8047. Venha fazer parte desse grupo inteligente. Barter Inteligente do Tempo e Dinheiro. E vamos em frente. Bom, estamos de volta com essa edição do Tempo e Dinheiro desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, um dia de muito calor em boa parte do país, muita chuva em outras regiões, na região centro-norte. Nós vamos agora às cotações do mercado de soja, primeiro lá na Bolsa de Chicago, mostrando vencimento mais curto, março. A março ainda aparece na tela, $10, 42,25, tem alta de quase 1%, 0,99% de alta. A Bolsa de Chicago tem soja para alta em todos os vencimentos, não só o vencimento mais curto, alta superior a 10 cents. Março tem um delayzinho aí, $10 e 42, 10,25 de alta. Maio, $10, 59,50, recua, sobe 11,25%. Para quem nos ouve pelas rádios, né? A soja está subindo em todas as posições. Repetindo, maio, $10, 59,50. Julho, a $10, 75, 11 cents de alta. Agosto, a $10, 72,75. Tem a B3 também, sacas em dólares, referência no Porto de Paranaguá. $22,93 o março, alta de 1,01%. O maio, a $23,37, alta de 1,15%.
21%. Bom, vamos falar sobre soja, porque agora é a hora das notícias da soja com o Vlamir Brandalize, que tem oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Brandalize, boa tarde, tudo bem? Calorão em Curitiba, frio, chuva, sol, como é que tá o tempo por aí? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Olha, Sérgio, o tempo aqui choveu à noite um pouco, agora o tempo está meio aberto, com muita nuvem no céu aí, vai carregando, provavelmente à tarde tem chuvas, aquela chuvona de verão, mas tá quente, agora esquentou, deve estar uns 25, 26, 27 graus. Não tão quente que nem estava na semana passada, mas já deu uma esquentada boa. É típico do verão, né? Vem pancada de chuva já aí, Sérgio. Bom, e essa soja subiu hoje na Bolsa de Chicago, vai permanecer assim, está de olho na colheita aqui no Brasil. O que está acontecendo com o mercado de soja, Brandalize? Olha, Sérgio, hoje é dia técnico, vamos dizer assim, porque hoje a soja está puxando em função do óleo, né? O óleo está com apoio de dois fatores. O petróleo em alta novamente hoje ajuda o óleo, né? E outro fator é a pressão de alta no óleo de palma lá na Malásia. Então ele está sendo puxado em cima do óleo e olhando pouco aí com relação aos fundamentos aqui da safra, né? A colheita do Brasil continua com atraso, então isso é levemente positivo. E a alta de Chicago muito atrelada à pressão do óleo. Dá para ver que o mercado interno aí de Porto ele não mostrou muita mudança aí, porque ele vendo que é o óleo que está puxando, ele sabe que talvez até a parte da tarde pode ter liquidação. Agora está com mais de 10 de alta, né? Mas não há garantia que vai ficar o dia todo, o pregão todo. Mas é boa notícia, né? Porque esses 10,42 aí no março, acima de 10,40, o mercado vai tentando formar uma base. O suporte ainda está no 10,30 e o suporte do maio, julho e agosto no 10,50 em diante. O mercado vai tentando formar a base de suporte, mas continua com a resistência muito forte no 11 para todos os meses. E aí, com um olho na Argentina, um olho no Brasil. Agora à tarde tem relatório das lavouras da Argentina. O mercado vai olhar isso aí para as operações de amanhã, né, do pregão. Mas, em princípio, hoje é dia de óleo, né? O óleo puxando e automaticamente ajudando a soja, Sérgio. Bom, e negócios têm saído? Como é que estão os negócios nos portos? Prêmios, principalmente? Olha, o prêmio de manhã estava praticamente igual aos prêmios de ontem. Agora à tarde o pessoal já apontando que o prêmio começou a sentir pressão negativa, Sérgio. Por quê? Porque está começando a avançar o ritmo da colheita. E espera-se que na semana que vem tenha muita oferta de soja. Nós já estamos chegando àquele volume em que o produtor praticamente colheu já o que precisa entregar de contratos. Daí para frente, o que ele colher, parte pode vir para os negócios. Então, isso é um fator que vai aumentar a oferta semana que vem. A partir de amanhã, mas é mais provável semana que vem. Nesse momento, nós temos aí cerca de 67 milhões de toneladas negociadas da safra, Sérgio, e tem mais ou menos 65 milhões colhidas. Mas é provável que amanhã já o volume da colheita já passe aí perto de 68, 69 milhões de toneladas colhidas e já vamos ter um pouco mais de soja colhida do que negociada. Então aí começa a aparecer mais oferta provavelmente do produtor. É sinal de que começa a dar sinais aí que o cavalinho encilhado do prêmio ele começa a perder forças, porque aumentando a oferta, automaticamente o mercado de prêmios começa a acomodar, né? Nós vimos que o cavalinho encilhado de prêmios aí nos últimos dias chegou a indicar até 55 pontos positivos no julho do vendedor, e agora à tarde o pessoal já aponta que pode cair um pouco, talvez o vendedor já esteja sujeito a 50, 45 pontos positivos, sinal de que a safra agora começa a ganhar ritmo, Sérgio. É normal, né? Quando tem pico de oferta e safra, o mercado dá uma acomodada, né? Não, o cavalinho vai deixar de ficar encilhado, mas o trem segue carregado por aí, né? Exatamente. O trem está comemorando. Eu estou assistindo o tempo e dinheiro. Ele busca de cada vez.
É isso aí. Brandalize, agora com esse avanço, né, da colheita que vai ganhar ritmo, porque estava meio atrasada, né, pelo menos 1, 2 semanas, talvez, na média em relação ao ano passado, esses preços que a gente vê, essas cotações, aliás, na Bolsa de Chicago, tendem a cair? Eu acredito que não vai ter muita pressão de baixa no mercado de Chicago com o avanço da colheita. O que nós vamos poder ver, talvez, é uma pressão negativa nos prêmios, né? Porque o mercado de Chicago, ele vai seguir mais atrelado às demais commodities, né? Como é hoje, por exemplo, hoje o óleo está em alta, está ajudando a soja, né? O óleo está muito perto dos melhores momentos em 1 ano e meio lá em Chicago. E não tem óleo no mercado global, então isso é fator positivo, que vai dando suporte. Nós estamos com milho em alta, trigo em alta, ou seja, as demais commodities em alta dão suporte para a soja, mesmo com o avanço da colheita aqui. Então é possível que tenha alguma pressão negativa sim, mas esse fator específico de só safra brasileira ou argentina pressionar para baixo, eu acho que ela não vai ter forças tão grandes. O que pode ter é a questão de limitação dos valores dos prêmios aí, pelo menos no curto prazo, porque nós vamos ter muita soja chegando e automaticamente vai congestionar os portos, né, Sérgio? É aquela velha história, né? Muito navio parado, esperando. Isso traz aí uma pressão limitante dos prêmios, né? Pelo menos no curto prazo, pô, parece que está se sinalizando para esse lado aí. Bom, e os fretes, sem dúvida nenhuma, disparam nessa época também, né, Brandalize? Exatamente, os fretes têm que tomar cuidado, porque agora nessa última semana de fevereiro, durante o mês de março, ele deve atingir os picos de alta dele e automaticamente vai refletir no produtor lá no interior, né? Bom, você falou a respeito da Argentina, que amanhã deve ter algum relatório divulgando como é que está a situação por lá. Tem um destaque, inclusive, de notícias agrícolas, o Gleidson vai colocar para a gente acompanhar, né, que essas temperaturas altíssimas, né, o calorão que está sendo registrado praticamente aqui no Cone Sul, né, retorna ao cinturão de grãos da Argentina. As chuvas são esperadas mais tarde, ou seja, a situação para o produtor de soja, para a soja na Argentina, não está muito boa, não, né? É, mais um ano complicado, né? Se a gente pegar, por exemplo, o produtor da província de Buenos Aires, a mais importante da soja deles, ele vem sofrendo e eles estão com muita limitação de potencial produtivo, né? Você pega alguns lugares da Argentina aí, como a região de Córdoba, está numa condição próxima do regular, ali é uma safra normal, tem quem olha ali na safra de Córdoba vai ver que a safra argentina é grande, mas a realidade é que os estados importantes, como a província de Buenos Aires, está sofrendo muito. Então, ali tem perdas grandes já consolidadas, e se essas chuvas demorarem aí de 7 a 10 dias para chegarem, as perdas serão maiores. Aí, se tiver mais uns 7 a 10 dias sem chuvas e calor, principalmente pegando a província de Buenos Aires, nós não vamos ver a Argentina colher mais que 45 milhões de toneladas. Vamos ver, agora à tarde tem o relatório das lavouras do governo. Depois das 3 horas, 4 horas, tem o relatório das condições das lavouras, das bolsas, principalmente da Bolsa de Buenos Aires. E é bem provável que vai mudar a qualidade para pior do que estava semana passada. Então, isso aí acaba sendo um fator positivo aí para quem analisa lá em Chicago, né? Olhando a safra da Argentina, que ela é mais tardia que a brasileira vai se definindo, de agora em diante vai acontecer pouca coisa de novo aqui no Brasil, a não ser a colheita, mas a safra da Argentina tem muita coisa para acontecer para definir a produção. Então, se tiver perda de qualidade, o mercado vai ter menos oferta de soja, isso o mercado já começa a se proteger e dá um suporte aí nas cotações de Chicago, Sérgio. Bom, e de alguma forma a produção da Argentina não foi ainda colocada no relatório do USDA, né? Essa redução, ou já foi antecipada essa redução, essa quebra de safra na Argentina também no último relatório? Porque o próximo já vem com todos esses números, né? O relatório desse mês de fevereiro, ele reduziu a safra da Argentina, que era 52 milhões em janeiro, ele veio para 49. Mas hoje na Argentina, ninguém já fala que vai dar 49,50. A maioria fala 46, 47, alguns 45, poucos já falam em 48 ou mais, porque a região da província de Buenos Aires, que é importantíssima para eles, ela está muito prejudicada, Sérgio. Então, aí que vai fazer o fator limitante da colheita da safra deles, né? E ainda tem muito para acontecer, né? Porque se o clima seguir com poucas chuvas e calor, ainda pode derrubar ainda mais a safra deles, porque
Ainda eles estão em fase de florescimento, formação de vagem, enchimento de grão, todo aquele momento que precisa de boa umidade e não pode ter muito calor, né? É isso aí. Ô, Brandalize, antes de falarmos a respeito do milho, lógico, cotações, enfim, falar sobre o mercado do milho, tem um destaque, inclusive eu gostaria da tua opinião nesse sentido, em Notícias Agrícolas, né, que lá no Supremo Tribunal Federal, o Estado de Mato Grosso está defendendo a lei que prevê o fim da moratória de soja em Mato Grosso, né? Sem dúvida, a ProSoja que está fazendo essa defesa em nome dos produtores do Estado, né? Será que o STF vai ser sensível ao fim dessa moratória da soja no Estado ou não? Olha, Sérgio, o Supremo Tribunal Federal, ele tá com uma batata quente na mão, é que é a questão do julgamento agora da questão do processo contra Bolsonaro, contra os outros 33 acusados aí de golpe, esse rolo todo, então ele está envolvido principalmente nessa situação. Eu acho que no Supremo aí, essa questão da moratória, eles vão tentar rolar com a barriga ali no Supremo Tribunal Federal. Normalmente o Supremo Tribunal Federal ali, ele não está sendo muito favorável ao setor agrícola e não acredito que eles vão julgar rapidamente isso aí, porque eles têm um fator muito grande agora, é a questão do processo que chegou, tudo meio sem provas, vai ser um processo complicado, porque vai ter os olhos do Brasil e do mundo em cima disso, né? Então, e automaticamente essa questão da moratória, que é a coisa certa que ele iria fazer, prever, acabar com essa questão da moratória, porque nós temos que seguir as leis brasileiras, né? No caso aí da abertura das áreas possíveis, e não com a moratória dos exportadores, aí principalmente em algumas áreas abertas aí no norte do Mato Grosso, que estão tendo dificuldade de encarregar essa soja para exportação, mas eu acho que ele deveria julgar sim, e julgar com o fim da moratória. Pronto, acabou a moratória e a soja agora produzida está nas regiões que estão liberadas e automaticamente não teria que colocar em rosco nenhum com relação à questão legal do produtor, né? O produtor todo no Mato Grosso, ele praticamente já está dentro da normalidade legal, ou seja, ele teria que ter a condição de estar trabalhando e produzindo e colhendo e exportando sem entraves burocráticos dessas travas legislativas que foram criadas, né? O produtor segue todas as regras, né? O Código Ambiental, preservação, enfim, sabe exatamente que é importante seguir as regras, né? E tem seguido, sem dúvida nenhuma. Agora resta o STF, né? Sabe-se lá quando defender, né, o fim da moratória. Bom, de qualquer forma, alguma informação mais sobre a soja, Brandalice? Olha, Sérgio, a questão é que o mercado da soja está seguindo o rumo normal dele, né? É momento de colheita, é um momento que tem expectativa de aumento de oferta. A colheita está atrasada, que nem você citou, de 2 a 3 semanas, conforme a região. E só que agora vem grandes volumes, né? Nós vamos ter uma super safra, mesmo que tem perdas. Em vários locais tem perdas. Mas a área plantada foi recorde histórico e acredito que nós vamos colher no mínimo 165 milhões de toneladas. Hoje, pela manhã, se não me engano, teve previsão de empresa privada com mais de 171. Eu acho muito otimista nesse momento falar em 171, mas acima de 165 é possível, e ser colhido esse número é recorde histórico de safra, então isso vai chegar, e nós temos aí com certeza mais de 100 milhões, talvez 110 milhões de toneladas ainda a serem negociadas. É muita soja para chegar, e o produtor tem que fazer planejamento desses negócios, para ele aproveitar as oportunidades. É por isso, Sérgio, que nós estamos junto com o João e com o Dr. Barter ali com o Lima, novamente no domingo, vamos fazer outra live para esclarecer mais dúvidas sobre o Barter inteligente na prática, para o produtor usar dessa soja, para ter valorização nela, para conseguir comprar pacotes de insumos com a relação de troca positiva, já pensando na nova safra, lembrando que temos grande chance de enfrentar a nova safra com as novas importações de fertilizantes e defensivos com alta em dólar. Os bancos aí estão prevendo novamente que nós vamos chegar ao final do ano com dólar a 6, e o que a gente está tentando fazer com que o produtor consiga fazer um custo de produção
mais baixo, ou seja, precisa de menos soja para fazer o seu custo de produção. Então é por isso que nesse próximo domingo, dia 23, às 20 horas de Brasília, novamente estaremos numa live para todos os produtores que já estão no grupo, né, que já se inscreveram no grupo, e para os novos que queiram, participe e venha tirar dúvida, como é que é esses barcos, como é que consigo valorizar melhor a minha soja, para mim comprar melhor meu fertilizante, meus defensivos, para mim fazer uma boa tecnologia para melhorar a produtividade, porque a saída do produtor é avançar em produtividade, e é isso que a gente vai tentar colocar na live no domingo, às 20 horas de Brasília, com Joãozinho e o Dr. Bart. Esperamos vocês lá, e quem não está inscrito, se inscreva aí. Tem o telefone aí, né, Gleidson, para o pessoal, para participar? Vamos colocar o telefone para poder... Bom, daqui a pouquinho eu coloco, inclusive peço para o Gleidson atualizar o telefone, mas foi bem concorrida essa última transmissão, né? O pessoal que se inscreveu participou efetivamente até o final, porque tem muitas dúvidas, né? Tem muita gente ainda que não desconhece, né? Principalmente essa questão do barter inteligente, né? Direto com as moedas, enfim, né? Tem o telefone já, Gleidson? Senão daqui a pouquinho a gente volta, reforça quando o Brandalize terminar. Tá aí, ó, 19 9807 8047. Inclusive, vou anotar aqui mais uma vez, né? É o 19 98907 8047. Estou fazendo anotação aqui, o produtor deve fazer o mesmo, né? Anotar no telefone 19 98907 8047. É isso aí, Brandalize. Na sequência, a gente volta a fazer um convite, mas vamos lá, vamos ao mercado do milho. Mercado do milho que tem oferecimento do I9PAB. Vamos lá, Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Cotações do milho na Bolsa de Chicago em alta, $5,75. Março, alta de 13,25, sobe 700. O maio, a $5,15,75. Julho, alta de 3,75%, os 3,75 de alta. Julho, a $5,19. Setembro, $4,82,25, 7 de alta. Na B3, milho base Campinas, em reais, saca R$ 82,14 o março, sobe 1,66%. Maio, R$ 77,86, alta de 1,25%. E o julho, R$ 73,10, alta de 0,97%. E esse milho, R$ 82 o março, lá na B3, mercado físico, tem muitas negociações acima dos valores aí de 75 até R$ 80 no mercado, em boa parte das praças, não, Brandalize? Olha, Sérgio, o que nós estamos vendo essa semana? Uma corrida da indústria ração para comprar milho, por isso que ela está dando laço novamente na B3, né? A B3 foi lá para os 82 novamente. A B3 até na terça-feira tinha ido nos 82, depois começou a patinar, né, ontem, e hoje voltou aos 82, está aí no março, né? Porque a indústria ração precisa de milho. Os estoques de milho são muito baixos. E por que precisa de milho? Porque nós estamos com um recorde histórico de exportação de frango, de suínos e de ovos. E automaticamente todos esses três segmentos de demanda desse setor do milho e ração, eles estão em crescimento interno também. Então, automaticamente, isso dá fôlego para a indústria da ração vir para o mercado, estão comprando, mas você sabe que nas próximas 3, 4 semanas, até o final de março, principalmente, nós vamos ter mais umas 12 milhões de toneladas de milho da safra de verão em colheita e vai abastecer esse mercado. Então, é um momento de final de fevereiro, ainda tem menos oferta do que o comprador precisa e o mercado está muito agressivo, está muito comprador aí. Dá para ver que a B3 voltou a puxar, apoiada da demanda interna, principalmente, e o mercado externo, né? Ele segue firme lá fora. A gente já tem comentado aí, Chicago, por exemplo, que não tem milho, né? O próprio USDA aponta um déficit aí de 26 milhões de toneladas no mínimo. Eu acredito que o déficit vai ser maior que 30 milhões entre a produção e o consumo.
Tem o problema da safra da Argentina, que é a grande exportadora, e vai ter pouco milho. Então, por enquanto, o mercado segue forte lá em Chicago. Dá para ver que o spot em março aí, ele já está acima de 5, tentando fazer um suporte no 5. O maio, julho já está com suporte forte no 5,10, ele está com a resistência no 5,30. Ele já está olhando a resistência forte no 5,5. O ambiente do milho é firme lá fora, mas aqui dentro nós temos que alertar. Talvez as próximas semanas vai ter boa oferta, porque nós temos aí um volume grande para entrar até o final de março, é a safra de verão. O produtor está com o plantio da safrinha atrasado, nós temos, nesse momento, falta 8 milhões de hectares de safrinha para plantar, e nós temos 8 dias para fechar a janela técnica, aí, que é até o final de fevereiro. Ou seja, para conseguir plantar na janela, tem 1 milhão de hectares por dia, é muito. Talvez não consiga, vai entrar no mês de março, vai ter aquela corrida do produtor que já está começando a ter, de busca de semente de sorgo, para plantar agora em março. Muitos não vão conseguir a semente de sorgo, que também já está escasseando. Então a janela está se apertando, por isso que o mercado segue firme até a definição de quando vai conseguir plantar esse milho e qual é o potencial dele, né, Sérgio? A grande questão é que nós temos demanda interna de todo o setor que vai ração, né, que é ovo, que é frango, que é suíno, e a demanda externa dos mesmos, né? Então nós temos fluxo lá fora, fluxo interno, valorização e condição do setor da ração continuar pagando bem pelo milho, pelo menos nesse final de fevereiro, é o que está acontecendo. As indústrias estão no mercado correndo para buscar, e o mercado não está acreditando na conversa, né? Hoje de manhã o Lula apontou aí que nos próximos dias aí já vai baixar os preços dos alimentos. Ele já voltou a falar que daqui a pouquinho o consumidor vai voltar a comer picanha, costela, carne que queira. E é tudo conversa, né? Porque na realidade o mundo ele tem valores maiores que os nossos, dos alimentos todos. O nosso ovo é mais barato do mundo, o nosso frango é mais barato do mundo, o nosso suíno é mais barato do mundo, e o mundo quer os nossos produtos. E é assim que vai, é assim que funciona. E não adianta o governo entrar no meio e atrapalhar, tem que deixar o setor crescer, se desenvolver. É por isso que está tendo grande fluxo de milho, está tendo grande procura de milho. Hoje as indústrias de ração todas estão no mercado querendo milho e tem pouco vendedor, Sérgio. É mais uma narrativa, né? Uma tentativa de reverter essa queda acentuada nas pesquisas. Isso falando do Lula. Tem um vídeo, inclusive, que quem está se alimentando bem agora são os porcos, né, selvagens. Aí. O Moacir Guarnieri mandou esse registro, que está compartilhando a lavoura dele, que está no início, com os porcos lá na região. Dá uma olhadinha nesse vídeo, Brandão. Aí, ó, os porcos pegaram aqui na beirada, ó. Que beleza, hein? Além da lagarta, ainda os porcos. Olha aí, ó. Cadê o milho? Isso é muito bom. O produtor tem que ser herói mesmo. Tem que ser herói, né? O porquinho está lá comendo daquilo que ele está produzindo também, né? Na região centro-oeste e outras regiões, né, Brandão? Sérgio, nesse caso do milho, que nem o Moacir está mostrando, que ele é novinho, e o grão do milho, a semente embaixo ainda está praticamente inteira, começando a formar raízes. Tem muitos casos que o porco, o javali aí do mato, ele entra na linha, ele começa na linha, ele vai comendo na linha, depois que ele descobre a linha, e vai limpando a linha toda. Daí ele come aquele início de formação do pé de milho, né, o primeiro brotinho, e pega a sementinha embaixo com o início de raiz e tudo, e vai limpando o parelho. Faz parte do jogo. E o Moacir está criando muito porco, tem que avisar ele para criar menos, né? Senão ele vai ter que ter uns 50 hectares de milho só para tratar os porquinhos dele lá. Mas falando em porquinho, né, para finalizar, o Brandalize, eu sei que você tem lá, né, uma pocilga lá com alguns animais, tudo, tem a lavoura, né, tem um tanque também com peixinhos lá, aquela coisa toda, né, uma outra história. Só para poder finalizar com o milho, tem alguma informação mais ou não? Não, o mercado do milho é comprador aí, Sérgio. A grande questão que a gente coloca como alerta do produtor é que nos próximos dias vai ter colheita agora no centro-sul do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vai entrar no pico da colheita efetiva e vai chegar muito milho. Ao mesmo tempo vai tendo colheita de soja.
E o que normalmente acontece? O produtor, em final de março e abril, ele precisa de dinheiro. E normalmente, quando ele tem soja e milho, ele opta por vender milho e segurar a soja para vender a soja no meio do ano em diante. E quando ele faz esse processo, ele oferta mais milho no mercado. E é possível que o milho acomode. Por isso que a gente tem comentado que talvez nós estejamos navegando em momentos de cavalinho encilhado para o milho, justamente porque depois, com a oferta maior, se isso se confirmar, o mercado acomoda, porque abastece a indústria de ração e daí depois ela fica calma, esperando aí para ver como é que vai se definindo a safrinha, né, com a evolução da safrinha. Então é esse o alerta. O produtor que talvez precise de dinheiro em abril, talvez esteja nessa semana que vem, uma semana boa para fazer realização de negócios com o milho e aproveitar a oportunidade, porque em abril nós vamos ter oferta de grãos, porque o produtor tem muita conta para pagar, né, Sérgio? E normalmente quando tem conta para pagar, geralmente pressiona para baixo. Isso é normal acontecer. É isso aí. Amanhã de Antônio Olinto, direto conosco aqui. Mais uma vez, obrigado pela participação. Frita uns lambarizinhos lá pra gente, né? Se puder mandar de encomenda aqui, já preparado aquele fubazinho, fica ótimo, viu, Brandalize? É isso aí, um lambarizinho para todos. Amanhã estaremos lá em Antônio Olinto, lá, diretamente do campo, que nem diz o João Batista. É isso aí. Um Vamos abraço, nessa, Branda. final de quinta-feira aí. Até amanhã. Amanhã também temos o arroz, feijão. Sim. E amanhã nós vamos contar, né? O mês de janeiro foi um mês de vendas fortes de feijão, Sérgio. Já está sinalizando que o consumidor está comendo mais arroz e feijão e menos ovo. O ovo disparou, né? Quem comia 2 ovos está comendo 1. Quem comia 1 está comendo meio. E está aumentando o consumo de arroz e feijão. Amanhã falamos sobre isso. Abraço, até amanhã, então, boa viagem. Boa tarde para Até você. amanhã, um abraço a todos. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre política. O professor Paulo Moura estará conosco, mas antes vamos dar uma olhadinha mais uma vez. Gleison, na tela em tempo real do dólar, também do índice Bovespa e soja na Bolsa de Chicago, café na Bolsa de Nova York. Primeiro dólar. Não, tudo bem, vamos lá. A soja está aí, $10 44 mais 38, alta de 1,20%. O milho negociado a $5,90, alta de 0,78%. Trigo, $5 88,90, recua 0,52%. Café em Nova York tem queda de 4,20% a 394,55. O açúcar a 21,01, alta de 1,55. Algodão a 67,52, queda de 0,24%. Petróleo 72,86, alta de 1,05%. Ouro a $2.961 mais 41, alta de 0,86%. Temos o dólar também, o índice Bovespa, Gleidson. Dólar a R$ 5,69,60 e o índice Bovespa. Ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, queda de 0,03, estável 127.266 pontos. Nós temos Paulo Moura já na sequência. Vamos às informações de política, vamos às informações do professor Paulo Moura. Vamos lá? Professor, boa tarde mais uma vez. Obrigado pela tua participação conosco aqui. Tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Boa tarde a você e aos amigos do Tempo e Dinheiro. Bom, todas as atenções voltadas para essa denúncia da PGR e em qual instância ou em qual turma vai parar o julgamento dos acusados, inclusive do presidente Bolsonaro, lá no STF. Vai permanecer na primeira turma com Moraes, Dino, todos os indicados pelo presidente Lula, ou vai realmente para aquela turma que deveria realmente fazer o julgamento desse processo, professor? Olha, a intenção de Alexandre de Moraes é que fique na primeira turma, onde ele teria unanimidade, né? Mas acredito que se for ao plenário, a única coisa que se altera é a questão da unanimidade, porque a intenção do STF é condenar e prender o presidente Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O que pode acontecer, eventualmente, indo ao plenário, é que os votos de alguns magistrados destoem da maioria e apareçam ali argumentos incômodos em termos de não condenar o presidente Bolsonaro. Mas eu não tenho dúvida que a intenção do STF é condenar e prender o presidente.
Bom, Cássio Nunes Marques seria uma voz distoante das demais, né? Seria talvez aquele que colocasse todas as objeções necessárias para esse processo que foi considerado ilegal, não? O Nunes Marques e o Mendonça, né, que são os dois indicados pelo presidente Bolsonaro, eventualmente destoariam, mas o Alexandre de Moraes tem apoio da maioria ali para condenar, e então eu sinceramente acho que só temos alguma expectativa de o presidente Bolsonaro escapar de uma condenação com ajuda que eventualmente possa vir do exterior, possa vir das pressões do governo americano, que já estão acontecendo, né? Já tem um processo aberto na justiça americana contra Alexandre de Moraes, foi movido pela plataforma Rumble e pela plataforma Truth Social, que pertence ao Trump, né? Alegando que o Alexandre de Moraes, com suas decisões no sentido de censurar e tentar obter dados de usuários da plataforma Rumble, estaria forçando empresas americanas a desobedecerem a legislação americana, e acredito que outros elementos de pressão devam se somar a esse. Vamos acompanhar o outro fator que pode eventualmente... Travou? Pensar, professor, vamos lá, retomar o contato, né? A internet está oscilando um pouquinho, vamos direto mais uma vez, né? Professor, falava exatamente sobre a pressão exercida sobre Moraes. Perdemos a conexão? Ah, poxa vida, mas vamos tentar novamente, porque eu gostaria de saber se essa pressão das ruas também, dos Estados Unidos, como já vem ocorrendo, elas vão surtir efeito também na decisão lá do STF, né? Essa decisão que, ao que tudo indica, é política, né? Juridicamente falando, foge totalmente às regras, né? Pelo menos isso é o que contam os juristas, né? Todos que acompanham o processo legal, né? Ou o processo legal é essa perseguição política que, sem dúvida nenhuma, é um fato. Professor, caiu a linha, exatamente a conexão, quando o professor falava exatamente sobre essa pressão exercida pelos Estados Unidos, né, no caso contra Moraes, se vai surtir efeito. Além de tudo, dia 16 nós temos as manifestações programadas, as ruas, mas os Estados Unidos podem exercer uma pressão sobre o resultado desse julgamento ou não? Olha, Sérgio, se alguma coisa pode exercer pressão, são esses dois fatores, né? A pressão internacional e a pressão das ruas. Por isso que é muito importante que as pessoas estejam nas ruas, né? A bandeira da anistia é central nesse aspecto. Tem muita gente querendo pedir o impeachment de Lula. Eu não descarto a importância dessa pauta, mas eu acho que a pauta central da manifestação deve ser a questão da anistia. Bom, esse julgamento, sem dúvida, desde o início, o inquérito, entre aspas, denota totalmente o direcionamento político, né? É um julgamento, é uma perseguição política. Deixar claro isso também, não, professor? Eu acho que quem ficar olhando por filigranas jurídicas aí não vai entender o que está se passando no Brasil, né? A denúncia do Procurador-Geral da República, inclusive, ela enveredou por caminhos que nem a investigação da Polícia Federal apontam. Está fazendo várias dessas denúncias, elas não têm provas, apesar da imprensa estar fazendo estardalhaço com trechos da delação de Mauro Cid. Grande parte das coisas que o Mauro Cid falou não tem provas, não tem evidências. Contra o presidente Bolsonaro não há nada de concreto, a não ser hipóteses e ilações. E o que está em jogo aqui é uma disputa política de poder, né, no sentido de se tentar restringir ou tirar a direita brasileira da disputa eleitoral de 2026, tentar enfraquecer a direita brasileira, porque o curso do processo histórico aqui aponta para a vitória da direita em 2026. Né? O governo Lula está desgastado perante a opinião pública, está perdendo aprovação, perdendo apoio popular. Todos os institutos já são unânimes em mostrar o governo com índice de desaprovação maior que aprovação. Não há sinais de que a inflação, que é uma das grandes causas dessa impopularidade de Lula, vai arrefecer. E a eleição está embicando para a direita. E isso eu acho que é a maior preocupação dos detentores do poder no Brasil, é exatamente o medo de que a direita, com o presidente Bolsonaro especialmente, volte ao poder na eleição de 2026. E é preciso que se entenda isso, né? O que está por trás de todo esse jogo não é uma questão jurídica, é uma questão política. Bom, a própria
a edição de ontem, o João Batista Olive comentou no editorial de que a coincidência não há, né? No mesmo dia em que foram divulgados, na mesma semana em que foram divulgadas as quedas acentuadas, né, da popularidade do Lula, o governo despencou, derreteu, não teria condições, inclusive, de concorrer com outros candidatos a uma reeleição. Foi apresentada essa denúncia. Não há coincidências, né, professor? Não, de fato, a denúncia apresentada nesse momento, ela dá um fôlego ao governo, mas é um fôlego temporário. Fôlego em que sentido, né? O governo vinha acuado no canto do ringue, sendo esmurrado pela opinião pública, pelo noticiário, em função justamente dessa perda de apoio popular, dessa desaprovação crescente do governo Lula, da situação econômica crítica em que o país se encontra, e essa denúncia ela passa a ocupar o noticiário e dá um fôlego, mas para mim é um fôlego curto, porque a questão de fundo, né, para o governo, que é a questão da economia, não tem solução de curto prazo, e daqui a pouco essa notícia passa, volta lá mais adiante, à medida que o STF acate a denúncia e o presidente Bolsonaro agora, os seus advogados têm 15 dias para se defender, em seguida o STF deve acatar a denúncia e deve abrir o processo. Quando isso acontecer, a notícia volta, mas o governo continua acuado por uma realidade que lhe é adversa. E logo em seguida, essa questão da inflação, das dificuldades do governo com a economia, deve voltar à pauta, empurrando o governo para a defensiva de novo. É uma questão de honra para o STF, para a primeira turma, a prisão de Bolsonaro. Será que ele vai conseguir realmente se livrar dessa prisão até meados do mês de dezembro, professor? Olha, Sérgio, como eu disse, a minha esperança vem da pressão externa e vem das ruas, né? É um jogo de poder e, portanto, ele é um jogo que está em aberto. Que o STF quer condenar e prender o presidente Bolsonaro, eu não tenho nenhuma dúvida. Se vai conseguir, é algo que nós vamos ter que conferir com o andar da carruagem aí, dessas pressões que vêm dos Estados Unidos, e a depender da quantidade de gente que estiver nas ruas agora, dia 16 de março, e outras vezes, né? Vai ser um ano, a meu ver, de grandes mobilizações e eu antevejo a necessidade de outras manifestações depois de 16 de março. Bom, o Dextra tem acompanhado, inclusive foi destaque, né, na edição de ontem, de que o STF está dobrando as apostas contra Bolsonaro. E tem que também sobreviver, né? Tem conseguido manter, pelo menos, fazer a manutenção das publicações, as informações. Como é que está essa situação, professor? Só para poder finalizar contigo. Estamos tocando o canal Dextra diariamente, como sempre, produzindo conteúdos todos os dias, sábado, domingo, feriado, não tem descanso, né? Enfrentando as dificuldades que toda a direita brasileira na internet tem enfrentado, né? Depois do 8 de janeiro, houve uma queda da audiência, uma queda da receita, mas a gente tem conseguido sobreviver aqui, tocar o nosso trabalho e persistir no campo da defesa das ideias da liberdade e da democracia no Brasil. Não podemos esmorecer nem baixar a guarda, né? Tem alguma transmissão ao vivo essa semana? Fazer algum convite? Toda sexta-feira à noite, às 20 horas, eu faço live no canal, né? E o vídeo de hoje entra no ar daqui a pouquinho. O vídeo curto eu já publiquei, eu sempre publico um vídeo mais ou menos uns 8 a 10 minutos e um vídeo curto, em geral de 1 a 2 minutos. O vídeo curto eu publiquei aqui antes de entrar no ar, estou esperando sair o vídeo de 10 minutos aí que está em edição e em seguida eu já publico no canal também. Bem-vindo sempre, professor. Um abraço, até uma próxima. Obrigado pela oportunidade, Sérgio. Um abraço a você, ao João aí e aos espectadores do Tempo e Dinheiro. Obrigado. Bom, dando continuidade aqui, Gleidson, vamos agora às notícias de hortifrutis. Vamos lá? Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Bom, com oferecimento da LS Tractor e também apuração do CPEA, as cotações começando pelo leite pago ao produtor, captado em dezembro, São Paulo, a R$ 2,59 mais 7. Batata padrão Ágata especial ao beneficiador, o saco de 25 quilos em água doce, R$ 62,50. Cenoura verão 3A no atacado, a caixa de 29 quilos. Em São Paulo, R$ 82,50. Tomate salada longa vida 2A,
a R$ 56,25 a caixa de 20 quilos. No Rio de Janeiro, a R$ 56,25. Na laranja, pera in natura, aliás, laranja pera na árvore, a R$ 102,66 a caixa com 40,8 quilos. 40 quilos e 800 gramas em Limeira, repetindo, R$ 102,66. Bom, vamos às informações. Nós temos destaque também hoje da LS Tractor. Aliás, você sabia que está muito mais fácil adquirir um trator pelo consórcio LS Tractor do que você imagina? Exatamente isso, né? Faça as contas, descubra as facilidades que a LS Tractor oferece para você, em todo o Brasil, conseguir os tratores mais cobiçados dos hortifrutis, essas máquinas sul-coreanas fantásticas, azulzinhas. Vamos lá! Para você que quer programar a compra de um trator novo, eu tenho uma dica para você. Consórcio Nacional LS Tractor. Através do consórcio, você programa a compra do seu trator novo sem pagar juros. Isso mesmo, o consórcio proporciona para você uma parcela que cabe dentro do seu orçamento. Tem planos de 12 até 120 meses para você pagar. Você pode fazer uma oferta de lance no momento que mais for apropriado para você ser contemplado e levar o trator para a sua propriedade. Consórcio é uma modalidade onde você não paga juros. Isso mesmo, a taxa de juros hoje passa de 12% ao mês. No consórcio é uma pequena taxa de 1,65% ao ano para você programar sem pagar juros. Então conheça mais o consórcio. Venha para a LS Tractor, conheça o consórcio Nacional LS, que é uma forma programada para você levar o seu trator novo para a sua propriedade. Vem para cá! Aí, portanto, as informações da LS Tractor. Bom, conforme nós falamos, mais uma vez, mais um domingo com transmissão especial aqui durante a programação, né, para os inscritos do Tempo e Dinheiro nessa transmissão especial sobre barter. Inclusive, eu gostaria que o Gleidson colocasse o convite, porque nós vamos conversar com o Edemir Lima na sequência, mas mostrando que nós teremos mais uma live, mais uma transmissão ao vivo no próximo domingo com o Brandalize e o Edemir Lima, mediado aí, provocado pelo próprio João Batista Olive. Barter inteligente na prática, uma nova realidade do agro. Dia 23, domingo, às 20 horas. Você tem que se inscrever pelo 19-98907-8047. Já teve uma transmissão anterior. Todos os que já estão inscritos permanecem e a turma pode aumentar, inclusive, se você quiser participar, ligue mais uma vez, 19-98907-8047. Porque o momento, chuva, São Paulo, arrastando os móveis, né? Você pode participar porque o momento do milho, da soja, mostra exatamente essa oportunidade. Para Cuiabá agora, para Cuiabrasa, que nós vou falar com o Edemir Lima, o Dr. Barter, que já está conosco. Lima, tá chovendo, pelo parece aí calor sempre, né? Chove em Cuiabá nesse momento ou não? Nesse momento um sol muito bom aqui em Cuiabá, mas tem chovido diariamente aí. O clima está um espetáculo. É como sempre, né? Cuiabrasa. E agora há pouquinho pensei que fosse, inclusive, interromper a transmissão, porque deu uma descarga aqui, um trovão, né? Não sei se vazou, inclusive, nos microfones, mas vem chuva forte aqui na capital paulista. Momento para o milho, momento para a soja, é hora de fazer um barter, né, Lima? Exatamente, é hora de fazer barter ou então aproveitar o momento, pelo produtor que comprou em moeda, em dólar, em reais, olhar para a janela de milho aí, já está praticamente plantada, e já começar a comercializar aí, garantindo que está nos níveis bem interessantes, principalmente B3. Tem caixa para mais? Tem, mas olha o momento político, o momento econômico aí. A gente tem que fazer o hedge, né? É um belo oportunidade aí.
Sim. Para o milho, os preços estão aí na casa dos R$ 80. É lógico que a demanda sempre é muito grande, as granjas, todas, né? Tá sendo demandado o milho. E o produtor, olhando essa alta dos preços, como é que ele pode fazer? Como é que ele deve fazer essa operação de barter, principalmente essa orientação que você dá? Olha, Sérgio, vamos pegar aquele produtor que ele não tem um armazém próprio, que depende de terceiros, e não comercializou o milho, que deve ser muitos produtores nessa situação. Ele tem uma bela oportunidade aí, porque depende da região do Brasil, custa aí de 4 a 10% o custo de padronização e armazenagem por 30, 40 dias o milho. Então, ele antecipar a comercialização, ele já antecipa, já evita esta despesa, né? Porque ele tem um compromisso financeiro. Então, esse é um momento que o produtor pode comercializar o grão e, entendendo que suba mais, ele pode se posicionar no mercado, comprando uma call. Isso ele pode fazer através da indústria, da trade que comprar o milho dele, ou então de forma particular em alguma casa de corretagem. Ou no mínimo, se não quer vender o grão, dar uma olhada aí para garantir esses preços em bolsa, pelo menos, né? Então o milho tem esses detalhes. Eu estava conversando com a cliente do Tempo e Dinheiro aí, lá do Maranhão, hoje de manhã a gente batendo um papo. Ela gasta aí em torno de R$ 40 por tonelada de transporte de milho, mais 8% para armazenar. Então, assim, vendendo e se posicionando em bolsa, coloca o dinheiro no bolso, paga os compromissos e participa do mercado. Pensar um pouco nisso. No domingo a gente pode detalhar melhor, fazer exercício, calcular. Estamos aí. É exatamente nesse sentido que a live, essa transmissão, foi programada, foi um sucesso, um domingo retrasado, passado, né? Domingo passado, nós tivemos uma participação efetiva. Aqueles que já estão inscritos podem permanecer também novamente, né? Quem não participou, 1998-907-8047, vá lá, se inscreva. Mas são dicas, inclusive, que você vai dar individualmente. Cada realidade, cada produtor, né, nesse Brasilzão afora é diferente, né, Lima? Cada produtor tem a sua realidade, né? Cada produtor tem o seu fornecedor, tem sua rota de escoamento, tem a sua realidade pontual. Se você pega muitas regiões do país, você tem 3 opções de comercializar milho. Mercado interno, doméstico mesmo, para pecuaristas, para confinadores, fábricas de rações localizadas, etanol e também exportação. Tem outras regiões que, infelizmente, só fica com o canal de exportação. Tem outras regiões que é mesclado, etanol e exportação. Então, a rede de fornecedores também é muito peculiar. Não existe uma receita de bolo. Cada produtor tem a sua situação, a sua configuração de negociação, um à vista, outro a prazo, um faz troca, outro não faz. Então, a melhor solução é olhar, detalhar a sua posição, mas não esquecer que milho está num bom momento e evitar de pagar juros, evitar de perder esse time de mercado, evitar de ter despesas com armazenagem, depois se obrigar a vender contra o mercado ao nível que está, são coisas interessantes a gente discutir, da gente conversar junto aí. Bom, e soja também avança a colheita, mas dá tempo ainda de fazer alguma operação com a soja, mesmo que boa parte já foi comercializada, está embarcando rumo ao porto. Como é que dá para fazer alguma operação ainda? É sempre possível, né? Então, o soja está no viés ao contrário, né? Está nas mínimas aí. Eu falo aí que Chicago, historicamente, nos últimos 20 anos, está de 10 a 18 dólares. Ponto de equilíbrio aí, 14 dólares o bushel. A gente está na casa de 10 a 10,80. O que acontece no soja? A gente vê o mercado, o campo aí, ofertando troca, ofertando negócio para 2026, para viabilizar os negócios de 2026. E esse é o momento do produtor. Analisar a relação de troca, mesmo que o soja esteja com um valor baixo, às vezes os insumos também estão com valor baixo e dá para fazer o cruzamento, né? Aí chega na relação de troca aceitável, a relação de troca histórica que o produtor faz. Nesse momento,
a ideia é fazer negócio. Deu a relação de troca, independente do preço de insumos, independente do preço do grão, deu relação, bate o martelo. E a gente traz aqui, através do barter inteligente, a oportunidade de você se posicionar caso o mercado mude, né? Que você tem praticamente 13 meses até a liquidação. Então, em 13 meses, muita água vai passar por baixo da ponte. Se você fez uma relação de troca saudável agora e se posicionou no mercado que, caso o Chicago suba, você é recomposto em dinheiro, é uma bela oportunidade. Assim, quando acontece isso, do preço da commodity estar lá embaixo e dar a relação de troca, abre uma oportunidade enorme, porque a trade, o distribuidor, os corretores, essa turma aí está pronta para operar aí com call, né, com put, seja como que for, com derivativos, né. E o produtor, ele pode, nesse momento, abraçar essa oportunidade aí. Dr. Barter, Edemir Lima, vou só encerrar contigo. Mais uma vez, coloca no quadro, por favor, Cleidson. 1998907-8047. Se inscreva, participe ao vivo dessa transmissão no próximo domingo, 20 horas, dia 23, às 20 horas. Edemir, até uma próxima. Obrigado, hein? Um abraço, até domingo, gente. Até lá. Compromisso com todos aqui que estão nos acompanhando. Participem dessa transmissão. Vamos agora às notícias do café, vamos às informações com oferecimento, né, das notícias do café, tanto da Bolsa de Nova York quanto da Bolsa de Londres. Vamos lá, Gleidson, notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Começamos pelas cotações do mercado de Nova York. Hoje, realização devolve parte dos ganhos recentes. Voltou ao patamar dos 13,90, $13,91,60. Café para maio recua 4,92%. Demais posições, vamos dar uma olhadinha, Gleidson. Nova York, todas elas em queda só acima dos $4. O março, $4 mais 10, $4 mais 2,10, recua 3,78, 4,44 de queda para o maio, $3,93,60, julho, $3,81,75, setembro, $3,69,95, recua o café em Nova York, B3, saca $100, $495. O março, 2,94 de queda, 490. O maio, 3% de queda. Em Nova York, queda. Em Londres, café recua 1,20%. Maio, a $5.659 por tonelada. Dia de realização para o café. Bom, com relação ao mercado, ontem eu conversei, inclusive, com o Arnaldo Botrel, que é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Varginha, também presidente da Comissão Estadual da Cafeicultura em Minas Gerais. Ele estava fazendo um relato do que acontece com a produção de café por lá. O café está se desenvolvendo bem, mas ainda há o reflexo da safra anterior, da estiagem anterior, mas mesmo assim ainda não se tem ou não se bateu o martelo em relação ao que vem pela frente. Há dúvidas, né, com o que essa safra reserva, principalmente em relação à produtividade. Essa entrevista completa está no clube, já à sua disposição, mas acompanhe um trechinho para que você possa acompanhar a opinião do Arnaldo Botrel, lá de Varginha. Solta aí, Gleidson. Essa seca foi tão violenta que as lavouras irrigadas, que felizmente a gente vem aumentando de um modo geral, Minas Gerais, o Brasil todo, a irrigação nas lavouras, mas a nível de Minas Gerais, principalmente Cerrado Mineiro, onde tem uma produção muito grande também, apesar do sul de Minas, produzia metade do café de Minas, mas o Cerrado são cafeiculturas, são produtores maiores e quase todo irrigado, ou uma grande parte irrigada, mesmo assim ainda sofreu queda. Você vê o tanto que a seca foi violenta, essa última seca desse ano passado, que causou isso. Violenta ao ponto de ter prejuízo nesta safra que nós estamos vendo agora, de quebras que vão ser observadas, lógico, que depois que colher. Né? Uns 40%, outros 60%, outra região 30%, mas isso é uma estimativa. Agora, tem também um otimismo, certo? Que a gente também, não é o produtor só chora e etc. Tal. Nós temos que entender e ver
que está remunerando, que é hora do produtor aproveitar, dentro do possível, aqueles que têm condição. E nós vamos ter, sem sombra de dúvida, por enquanto, o clima e também a chuva, principalmente o clima com relação à chuva, a alta temperatura ainda permanece, mas não está tanto igual ao ano passado. Está muito boa, está muito bem, vai muito bem. Isso vai fazer, Sérgio, com que os grãos, no meu ponto de vista, vão ficar maiores, vão ficar mais uniformes e vão dar também um aumento de peso, ou seja, vai aumentar um pouco, às vezes, o que a gente está pensando que ia ser muito grave. Então, é importante porque nós não podemos também esconder verdade. O produtor não quer isso, o produtor quer a verdade, quer a realidade, conforme você mesmo disse. Então, nós estamos esperando muito que vamos ter uma safra de qualidade muito grande, muito provável, melhor qualidade do que a safra passada, a colheita passada. Isso é importante, é relevante, porque você tendo um café de qualidade, de um modo geral, de melhor qualidade, melhor tamanho, melhor peneira e tudo, você consegue também, ágil, consegue melhor preço, né? Bom, aproveitando do café, nós vamos agora até Curitiba falar sobre o que acontece no mercado de commodities agrícolas com Maurício Berinello. Mercado de commodities, Gleidson. Maurício, boa tarde, tudo bem? Fala, Braga, boa tarde a todos. Chovendo forte aqui na capital paulista. Curitiba, como é que tá? Aqui tá quente, sem chuva, mas chovendo todo dia, né? Tá chovendo bem todo dia. Fim de tarde, normalmente, batendo um aguaceiro brabo todo dia. É isso aí. Maurício, milho e soja num bom momento. Aliás, o milho mais do que a soja, né? E o café devolve parte dos ganhos. O que está acontecendo? O que pode ser feito nesse momento? Ou já passou a melhor oportunidade para fazer alguma operação? Bom, de forma geral, os dois estão fazendo bons sinais de alta, né? Ontem a gente teve o Crop Tour saindo, né? O mercado até deu uma batida, mas é normal, é quase como o relatório do USA, né? Vem um dado novo, o mercado se ajusta, mas hoje a soja subindo bem mais do que caiu ontem, com 1,2% de alta nesse momento, 10,61 quase no contrato maio, 10,76 quase no contrato julho, né? Então, assim, por enquanto não tem nada a ser feito, eu ainda continuo aguardando, segue com sinais persistentes de sustentação na queda, ou seja, não consegue cair muito, e o milho Campinas hoje, no contrato março e maio, nos contratos março e maio, com nova máxima, né? No contrato maio, inclusive, que é o que eu tenho monitorado mais, a gente está agora com 78,74, no contrato março, 82,40. No contrato da safrinha, que é o contrato de setembro, a gente tem um preço bom nesse momento, em torno de 73, mas mais tranquilo, até porque falta bastante tempo ainda. Mas é isso, Braga. Minha velha regra que eu brinco com o João sempre, né? Foguete subindo, não tenta segurar, não. E quando cai o foguete, por exemplo, o dólar está recuando agora, pelo menos agora, né? Será que vai continuar em queda? Você já falou que pode até atingir outras mínimas, né? Hoje, R$ 5,69,50 recua 0,45%. Como é que o produtor pode observar esse dólar e fazer alguma operação também com o mercado cambial? Nesse momento não tem muito o que fazer, viu, Braga? A janela boa de travamento já passou, né? Foi ali perto dos 5,90, né? 5,95 provavelmente. Isso para ignorar os 6,20 lá, que foi uma volatilidade transitória só em dezembro, né? Então, assim, claro, você sempre pode travar, né? Mas, assim, eu pessoalmente acho que o ponto não é bom mais, porque agora ele está brigando nessa faixa dos 5,68, 5,67, 5,69, sem nenhuma força para subir. Assim, é incrível. Toda vez que tenta subir um pouquinho, o mercado já volta na marretada para baixo. Então, a persistência na venda ainda está muito forte no dólar, mas ainda sem força para romper o fundo de forma definitiva, que é esse fundo dos 5,68 nesse momento. Então, eu ainda aguardo, né, para os travamentos que a gente fez. A maioria dos meus clientes estão com dólar de 5,90 ou acima para essa safra. Então, por enquanto, não temos nada a fazer. Eu acho uma boa notícia, já falei isso algumas vezes agora, mas é isso, a janela realmente boa já passou, viu, Braga? Bom, e é lógico, aquela questão toda que você acompanha diariamente, né? Que a tua formação vem na área do petróleo, né? Principalmente essa alta que a gente vem acompanhando agora. O petróleo lá, o Brent está nos $76,83, o WTI em Nova York 72,83. Isso pode influenciar, aí está aí, ó, 72,83 o petróleo. Você acha que pode influenciar uma nova alta dos preços combustíveis? Tem espaço para isso?
Porque eu lembro que você tem um gráfico, inclusive, falando, olha, a gasolina está defasada, entanto, a gente pode ter uma alta, né, apesar da pressão política aqui de manter os preços um pouco mais amenizados, entre aspas, Maurício. Então, na verdade, Braga, a gasolina não tem nenhuma pressão, nenhuma mesmo, assim. Nós estamos realmente num preço operando no Brasil em linha com o preço internacional do petróleo e da gasolina. O diesel, um pouquinho de menos, mas assim, também não tem nenhuma projeção de alta nesse momento. Então, assim, o petróleo, eu sempre falo, essa faixa dos 70, 72 é uma faixa de conforto, né? Ou seja, é meio que uma faixa basal. Abaixo disso, a gente precisaria do mercado muito estressado, então isso também não está acontecendo. E para cima disso, na verdade, para cima de 80, a gente precisaria de um mercado comprador, o que não é a realidade agora. O mercado está bem bicudo nesse momento, né? Até pelas incertezas de forma geral, inclusive incertezas na Ucrânia, né? Porque se realmente a situação na Ucrânia se resolver, e eu pessoalmente acredito que isso deve acontecer em breve, existe uma potencial pressão ainda de queda no petróleo, porque se a situação por lá se resolver, o embargo sobre a Rússia provavelmente cairá, né, e a oferta de petróleo global tende a ter uma melhoria nos preços praticados. Isso ainda é uma hipótese, isso não está no radar por enquanto, no sentido como algo garantido, mas é isso, na situação de embargo, o petróleo que sai da Rússia, principalmente, está sofrendo um sobrepreço para onde quer que ele vá. Então é isso, se esse embargo cair, existe uma pressão potencial de queda, mas assim, isso agora é algo transitório e, sendo bem sincero, eu não contaria com isso para o curto prazo, não frente aos dados que nós temos até agora. Então, por enquanto, pressões inflacionárias maiores do que a gente já tinha até o mês passado, não temos nada novo no radar ainda não, Braga. Tá certo. O aspecto político aqui no Brasil não interfere no mercado, pelo contrário, só o dólar pode ter uma variaçãozinha ali. O Trump está influenciando mais do que, eventualmente, o aspecto político aqui no Brasil, é isso? Isso, exatamente. Por enquanto, mas é o que eu falei, né? A gente tem que tomar muito cuidado que não tomar muito o que ele fala como padrão, né? Ou seja, como verdade, porque ele é um ótimo negociador, né? E ele fala bastante. Então, é importante deixar claro que discurso, retórica é uma coisa, a ação é outra, né? Então, assim, eu por enquanto tenho evitado me debruçar muito sobre discursos de forma geral, especialmente os mais acalorados, para conseguir focar mais em preço mesmo, que é onde, no final das contas, eu e os agricultores deveriam estar de olho, na minha opinião, porque é onde está o dinheiro, né? Maurício, obrigado pela participação, um abraço, até a próxima. Eu que agradeço, Braga. Tenham todos uma ótima tarde. Obrigado. Notícias da pecuária para finalizar, Gleidson, vamos lá? Bom, começamos pelas cotações no mercado futuro lá na B3. Negociações nesse momento em queda, todas as posições ao R$ 311,80. Fevereiro recua 0,29%, março 301,30, 0,59 de queda, maio 294,50, 0,17 de queda, boi gordo CPE 315,30, 0,68 de queda. 11 praças hoje recuaram, segundo a Scott Consultoria, inclusive a referência São Paulo a 310,50, Campo Grande 298,50, R$ 300,50 no Mato Grosso Sul, Três Lagoas, 10,85 km no oeste do Rio Grande do Sul. Próxima tela, 307,50 noroeste do Paraná, Santa Catarina 320, Maranhão Oeste 285,50, Alagoas R$ 300,50. Shirley Menezes, direto do CPE, comenta conosco o mercado no boi gordo. Olá, boa tarde, Shirley. Olá, boa tarde. Nossa equipe de levantamento tem acompanhado um mercado de animais para abate mais pressionado. Com o aumento gradual da oferta de animais de pasto, frigoríficos vão apresentando maior facilidade no preenchimento das escalas. Também temos percebido que, na comparação com o mês anterior, as vendas de carne no mercado atacadista estão mais enfraquecidas. Diante desse cenário, a indústria está recuando na compra de novos lotes ou oferecendo preços menores ao pecuarista. No estado de São Paulo, pontualmente, vimos alguns negócios abaixo dos R$ 315. Como no mercado futuro, a arroba para o final de fevereiro está abaixo do que está sendo negociado atualmente no mercado físico, em torno dos R$ 312,
os pecuaristas não estão resistindo muito, optando por negociar os lotes disponíveis. Com o fechamento de ontem, o indicador CPEA-ESALQ acumula baixa de 2,82% na parcial de fevereiro até o dia 19. No mesmo período, a carcaça casada de boi cedeu 0,71%, com os 15 quilos sendo negociados em torno dos R$ 334,35, cerca de R$ 19,00 acima da arroba paulista. Desejamos ótimos negócios. Obrigado, igualmente, a toda a equipe do CPEA. Shirley, por aqui nós ficamos com essa edição do Tempo e Dinheiro, lembrando mais uma vez que todas as informações estão lá nas nossas mídias sociais e principalmente no canal oficial do Tempo e Dinheiro. Aí as mídias sociais para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, fazer parte do Tempo e Dinheiro, principalmente no YouTube, e conhecer um pouco mais o clube de assinantes do Teide. Como sempre, finalizamos, está aí o João Batista Olive, 19988132915. Deguste 7 dias de graça, depois você vai fazer parte do clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. Voltamos logo mais no clube de assinantes com outras entrevistas, e você que nos acompanhou, meu muito obrigado e até amanhã.